3h51 aqui na Novo Tempo. Eu prometi para você que a gente ia ter um super bate-papo aqui sobre um assunto muito interessante, né? A gente já conversou algumas vezes com ele aqui na Rádio Novo Tempo e hoje ele volta. Ricardo Ângelo, pesquisador, naturalista. Hoje a gente vai falar sobre final de ano, ceias, né? Tantas coisas que aparecem à mesa nesse final de ano aí para comemorar tantas coisas, né, Ricardo? Mas como que a gente pode fazer para essa mesa ficar mais saudável? Ele vai dar as dicas para a gente hoje. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes ao Novo Tempo. É um prazer a gente voltar a falar novamente, né, sobre esse período tão festivo que as pessoas esperam tanto, às vezes esperam o ano todo, para poder principalmente se deliciar com os quitutes que são servidos e feitos no Natal. Época de comemorar tantas coisas, né, Ricardo? Com certeza, são muitas comemorações, Ano Novo também chegando, né? Então, o que acontece? O problema é que muitas pessoas excedem, né, nessas ceias, né? E depois, no outro dia, vem a azia, né? Vem os problemas aí do excesso de consumo de alimentos. Mas tem uma maneira da gente conseguir, pelo menos, escolher ou mudar um pouquinho a maneira de preparar alguns pratos no Natal, que eu acho que é interessante. Por exemplo, dá preferência, por exemplo, para as nozes, que é muito consumido no Natal. As nozes, assim como outras castanhas, né, a noz principalmente, ela é uma castanha de sabor bem adocicado, um pouco amargo, e muito usada em farofas e saladas, dando um efeito crocante na salada, por exemplo, né? O que acontece? Essas sementes, elas são consideradas os alimentos do cérebro. Elas aumentam a capacidade intelectual e equilibram o humor, né? A doutora Rebecca Wood, por exemplo, ela aponta na Enciclopédia de Novos Alimentos que a noz parece muito com o cérebro humano. Interessante, né? Sim, se você olhar a noz, assim, o fino, a casca externa verde, né, que é removida antes que as nozes sejam comercializadas, é semelhante ao couro cabeludo, né? A casca dura da noz é como um crânio. E o envelope fino no interior, que separa as membranas, né, como se fosse a membrana do cérebro, a noz então representa o cérebro em seus dois hemisférios, quando você abre ela. Rica em ômega 3, ômega 6, vitamina B6 e vitamina E. Então, assim, além disso, é um antidepressivo, tá? Devido a ela ter o triptofano, que é um aminoácido importante que o cérebro converte em serotonina, que é uma substância química importante que controla o nosso humor, né? Normalmente, quando a gente está feliz, quando a gente está fazendo exercício físico, por exemplo, né? Sim. O nosso cérebro produz serotonina, dando sensação de prazer. E a noz, ela ajudaria a produzir a serotonina, então. Exatamente. E qual seria, não sei se vai falar mais pra frente, mas eu já me adianto aqui, qual seria a quantidade diária recomendada de noz? Então, o ideal seria, assim, no máximo, até umas 6 por dia, tá? De 3 a 6. Se a gente fala 2, 3, até 6, tá bacana. Acima disso não é necessário, tá? Então, dentre todas as castanhas, não só a noz, tem a castanha do Brasil, as amêndoas, né? Todas elas. Mas essas recomendações que você nos deu aqui, esses benefícios, seria só da noz ou de todas as castanhas? De todas as castanhas. Ah, todas as castanhas, Tá. Então aí tá ótimo para variar aí pratos com castanhas, tem vários aí, né? Exatamente. Colocar mais castanhas na mesa. Exatamente. Isso é uma das coisas. Outra coisa que é interessante a gente ressaltar é a famosa rabanada, né? Muita gente usa rabanada aí com pão francês, então assim, uma dica é usar o pão integral, né, em vez do pão francês, e umedecer com leite de coco, em vez do leite tradicional, que é rico em cálcio e ajuda na saciedade, né? E eu até gostaria de falar um pouco do coco depois, com mais tempo, para o nosso ouvinte, desse alimento maravilhoso que é o coco, tá? E outra que não pode faltar é a canela, tá? Ela ajuda a dar um sabor adocicado e não precisa colocar tanto açúcar, né, na rabanada, além de ajudar a colocar a glicose dentro da célula. Legal, então quer dizer que a canela, usando um pouco mais de canela, eu posso substituir e tirar um pouco do açúcar, né? Exatamente. Que coisa boa, legal. E ajuda a equilibrar a glicemia, né? A canela, assim, é um alimento muito importante para quem tem taxas elevadas de açúcar no sangue. Ajuda a equilibrar a glicemia, né? Maravilha. Estamos aqui com o Ricardo Ângelo, pesquisador, naturalista, falando aí dos alimentos que a gente pode substituir, pode acrescentar à mesa, às ceias, né, de final de ano, para ter uma alimentação um pouquinho mais saudável, não cair tanto na extravagância, né, e deixar com que a saúde fique prejudicada, né, Ricardo? Isso mesmo. Agora, vamos lá. É verdade que a panela, eu já ouvi falar sobre isso, viu, que as panelas, elas alteram o sabor, e mais do que isso,
Dependendo do tipo de alimento que você cozinhar em determinados tipos de panela, né, elas soltam alguma substância, né, que são prejudiciais à saúde também, né? Mas a gente pode falar sobre isso depois do intervalo? Não, vamos falar agora mesmo, a gente continua aqui. Ok. Fala um pouquinho pra gente desse que tipo de material é esse que pode alterar o sabor dos alimentos, né? Perfeito. O que acontece, né? Não só os alimentos, a qualidade dos alimentos que nós utilizamos é importante, mas como nós preparamos eles, né? O óleo que a gente cozinha, a panela, os temperos, isso faz muita diferença. Então, no caso das panelas, normalmente as panelas que são utilizadas como teflon, Starflon, né, e etc., alumínio, ferro, pode fazer com que a pessoa que usa os alimentos à base de panela de alumínio, panela de teflon, panela de ferro se intoxique com ferro, excesso de ferro, por exemplo, causa problemas cardiovasculares, até infarto. Causa, inclusive, conheço uma pessoa que está com esse problema aí, excesso de ferro, viu? Exatamente. Excesso de ferro, está sentindo dores nas articulações, né, por causa do excesso de ferro. Exatamente. Então, quer dizer, a falta do ferro causa anemia, o excesso também é complicado. Então, e você usando panelas de ferro é um problema, é melhor evitar, né? No caso do teflon, o que acontece? Mas isso seria se você usa continuamente, todos os dias, cozinhar aquela panela, ou se você dá uma variada, não teria problema? Se você usar uma vez ou outra panela de ferro, por exemplo, até que dá para usar, tá? Sem problema. Agora a panela de alumínio de teflon nem um dia dá para usar. Nem um dia. Vou trocar as minhas imediatamente, né? Isso aí. Por quê? Porque, por exemplo, o teflon, quando ele é submetido em alta temperatura, no caso cozinhar, acontece isso, né? Ele solta gases na comida que infectam, vão para a comida, tá? Gases tóxicos, tá? E, no caso do alumínio, quando você cozinha na panela de alumínio, o alumínio ele vai, aos pouquinhos, indo para a comida. Com o tempo, esse alumínio ele vai para o seu organismo e ele não sai pelo suor. Ele é acumulado no cérebro. Então, por exemplo, já tem muita pesquisa mostrando que Alzheimer, por exemplo, uma das causas é excesso de alumínio no cérebro. Alzheimer? Então, por exemplo, você não quela o alumínio, tá certo? Você não quela. Então é melhor evitar a panela de alumínio, tá certo? Então aí, qual seria assim, o ideal para você não correr esses riscos? Seria panela de cerâmica. Tá? Cerâmica, seria ela não solta nenhum tipo de resíduo, então? Não, a panela de cerâmica ela passa por um esmalte cerâmico totalmente atóxico. Tá? Então assim, existe no mercado aí panelas de cerâmica que são inclusive, tem laudos de laboratórios internacionais que atestam essa atoxicidade das panelas de cerâmica. Tá certo? Então assim, aí a pessoa que usa não vai ter esse problema. Além do que ela economiza gás, por exemplo. Porque ela retém calor. Entendeu? Cozinha o alimento mais rápido, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma outra que a gente não falou aqui. E as de aço inox? Porque as de aço inox também, ela retém calor, inclusive ela cozinha mais rápido, você desliga um pouco antes a panela, para que o alimento não queime, né? Sim. Então, quer dizer, a de aço inox também, mais com relação à toxicidade dela. A de aço inox também, ela solta assim um resíduozinho na comida. Tá? Ela não é totalmente livre, não. Ela é aço inox, ela tem assim, 2 camadas de aço, na verdade, e que realmente ela é bonita, ela é prática, só que também ela tem esse problema como tem alumínio. Solta menos que alumínio, tá? Mas ela ainda assim tem esse problema. Solta um pouquinho, né? Bom, daqui a pouquinho então a gente volta para... Rapidinho, nosso tempo está esgotado aqui quase, né, Ricardo? Nós falamos com o Ricardo Ângelo, pesquisador e naturalista. Vamos falar um pouquinho sobre o açúcar? Final de ano tem muito doce, muita sobremesa à mesa, né, Ricardo? Muitos doces aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre o açúcar daqui a pouquinho, tá certo? Se a gente conseguir o tempo aqui. Vamos lá? 4 horas e agora o resultado do nosso pit stop, né? Você que ligou, você que... 3, então a gente vai aqui para o finalzinho do nosso bate-papo com o Ricardo Ângelo, pesquisador naturalista. Hoje a gente está falando aí sobre alimentação saudável, né? Final de ano, o que comer, o que não comer, como substituir a mesa. E aí, Ricardo, sobre o açúcar, são tantas coisas para falar, né, sobre isso, ainda mais final de ano, né? Pensa naquela sobremesa maravilhosa que a mamãe vai fazer, você vai ter que resistir à mesa, né? A gente não vai ter como falar sobre tantas coisas mais, porque o nosso tempo já está estourado, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre o açúcar, porque é importante, que está chegando a época aí de muita sobremesa, né, de calor, de muito doce na mesa, e também a gente precisa falar sobre o óleo, né? Com certeza. Que nessa época é muito consumido aí também nos pratos. Dá pra gente falar ainda sobre esses 2 assuntos, mas
de forma resumida, para o pessoal entender um pouquinho, e a gente depois no próximo bate-papo a gente fala mais sobre ele. Assim mais. Ótimo. Então o que acontece? O açúcar, né, é um problema mesmo que a gente tem que lidar, né, no dia a dia. O índice de hipoglicemia e diabetes é muito alto, né? E o açúcar é totalmente ligado a isso. O que acontece? Se possível, não comer açúcar, né? Então, quando você falou, né, tem muitos doces no final de ano. Sim, mas pode ser doce, mas não precisa ter açúcar, tá certo? Por exemplo, você pode optar por doces orgânicos, doces em calda orgânicos, por exemplo, geleias, né, sem açúcar até existe. Então não precisa de ir com açúcar exatamente. Agora, se for usar o açúcar, dê preferência com açúcar orgânico. Pois é, qual que é a diferença, Ricardo? Porque tem o açúcar mascavo, o açúcar orgânico e o açúcar cristal, né? São vários tipos. A gente fala que o orgânico e o mascavo é a mesma coisa, está na mesma linha. Como é que... não exatamente. Na verdade, o orgânico, toda vez que a gente fala orgânico, está falando assim, sem agrotóxicos, né? Ok. Aí existe o açúcar cristal branco, existe um açúcar chamado demerara, que é um pouco mais escuro, e o açúcar mascavo. Que ele é granuladinho, né? Isso. E orgânico também. Inclusive tem bastante no mercado, a gente já encontra ele. Encontra em casas, os produtos naturais, principalmente você encontra com certeza. Quando ele é orgânico, ele tem que vir com um selo de orgânico. Isso né, um selo, para ter um selo tem que ser certificado. Tá? Aí você está comendo um negócio sem agrotóxico. Tá? Agora, nos açúcares, você tem o açúcar branco, que é o primeiro que a gente deveria evitar. Se for optar por um branco, opta por um pelo menos que seja orgânico, isso eu quero dizer. Por quê? Porque o açúcar orgânico branco, ele não tem algumas substâncias nocivas que tem o açúcar branco sem ser orgânico. Por exemplo, ácido fosfórico, dióxido de enxofre, cálcio, nada disso você encontra no açúcar cristal orgânico, tá certo? Agora, tem também o demerara, que você não perde no sabor, ele é um pouco mais escuro. O que acontece? Qual que é a diferença do demerara? É porque ele é um pouco mais escuro. Ele é um seria tipo um mascavo, só que... recebe um melaço de cana e fica um pouco mais escuro. Então ele tem um pouco mais de minerais, tá certo? Porque a cana de açúcar em si, ela não é problema. O problema é a maneira que eles processam essa cana de açúcar e depois vende a sacarose aí com açúcar, que é o problema, tá? E aí a gente não tem tempo aqui agora, mas poderia depois falar como que esse açúcar ele entra direto na corrente sanguínea, vai direto do fígado, entendeu? Ele não passa por massagem para o metabolismo normal, e aí é que é o problema. E não é só o açúcar, tá? Tem outras coisas aí que a gente pode falar, como por exemplo alguns sucos que não são tão saudáveis assim. E a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, por causa da glicose. Então, o açúcar mascavo é o melhor deles. Algumas pessoas não gostam porque... O sabor. O sabor, ele é rico em ferro. Eu procuro usar um desses aí, mas dependendo do que eu vou fazer, por exemplo, um suco, dependendo do suco, o mascavo altera totalmente o sabor, né? Isso é verdade, altera o sabor. Ele é o melhor porque ele tem mais minerais. Esse sabor dele forte é porque devido à grande quantidade de ferro que tem no açúcar mascavo. Agora, não é um açúcar mascavo, ele não é orgânico, tá? Vamos diferenciar isso aí. Ele pode ser açúcar mascavo, mas a cana foi plantada lá com agrotóxico. Tá? Então você está comendo um mascavo que nutricionalmente é melhor, mas está tomando veneno muito. Então é importante colocar, se você puder optar por um orgânico, melhor para você. Se não, opta então pelo açúcar mascavo. Mas tem orgânico mascavo? Tem uma orgânico mascavo. Tem sim. Todos eles têm, o branco, o demerara e o mascavo, todos orgânicos. Então, e tem os não orgânicos. Com certeza. Tá, mas como a gente estava falando do sabor ali, como é que a gente faz então? Você falou, né, tem pessoas que não gostam por causa do sabor, do mascavo e tal. E aí eu posso substituir por qual então? Pelo demerara e depois, se não encontrar o demerara, pelo açúcar branco orgânico de preferência. Tá? Seria assim, as opções. O demerara também tem orgânico, né? Tem também, orgânico. Todos têm. Tá? Sempre aí você... orgânico. Exatamente, porque aí você não vai ter problema. E outra coisa, né? Às vezes é um pouquinho mais caro, né, Ricardo? Mas a gente pode substituir, pode até diminuir também a quantidade, né? Por exemplo, na minha casa, eu uso esse outro açúcar aí e a gente usa muito pouco, então ele dura muito tempo. Perfeito. Muito tempo. A gente usa o mínimo possível e só quando não dá mesmo. Por exemplo, um suco que ele é mais cítrico, que ele é mais, né, que exige um pouco de açúcar e tal, aí você acaba colocando um pouquinho, mas dependendo dos casos, a gente procura evitar, né? Então, realmente ele custa um pouco mais caro, mas ele dura muito, né? Com certeza. Dura muito mais. O grande assim, ensinamento que a gente tem que ter para a nossa vida em relação a consumir alimentos é isso aí. É a dosagem. Não precisa comer muito, não precisa fazer muito, não precisa usar muito. E agora as receitas aí?
de final de ano, as guloseimas aí que vão tanto açúcar, dá para substituir com esses açúcares também a receita? Exatamente, substituir por esses açúcares. E também, assim, igual você falou, evitar fazer tantas opções, né? Às vezes faz uma opção, outra com um pouquinho açúcar, você consegue ter a sobremesa, né? Sem comer muito açúcar e se não panturrar de glicose, porque isso é um plano muito sério, tá? Por exemplo, o Dr. Otto Brucker, o médico nutricionista do José Alemão, autor de um livro sobre o assunto, ele disse: a minha experiência de décadas de investigação sobre o açúcar branco permite concluir que essa substância é capaz de criar um estado de dependência, na mesma medida que causados pelas drogas, como a nicotina, álcool e café. Então a pessoa às vezes... E o processo que ela faz dentro também fermenta tanto quanto ela se torna álcool também, né? O açúcar, né? Exatamente. Mas a gente não vai poder falar mais tanto sobre isso, que o nosso tempo já está esgotado, a gente fala numa próxima, pode ser, sobre os efeitos dos açúcares, então? Açúcares, né? E agora, nosso tempo já está quase estourando aqui, Ricardo, mas você falou que ia falar sobre os óleos, né? Que tipo de óleo a gente utiliza na cozinha? Eu sei que tem tantas opções aí, mas pelo menos, vamos falar pelo menos duas opções. Uma que a gente deve evitar mesmo e uma que você recomenda aí para o pessoal usar, para a gente não ficar sem falar sobre esse assunto também, já que é importante também para essa época. Perfeito. Veja só, os óleos vegetais, todos os óleos vegetais que são utilizados, de soja, o de milho, o girassol, são ruins. Tá? Por que eles são ruins? Porque é o seguinte, o óleo vegetal, ele não estragar na bomba do supermercado, ele passa por uma hidrogenação parcial. E aí quando ele passa por essa, senão ele fica 10 dias que ele fica no supermercado ele estraga. Quando ele passa por essa hidrogenação, ele vira gordura trans. Entendeu? Ele vira gordura trans. E aí é que é o grande problema, que a gordura trans é que traz todos os problemas que nós conhecemos, como arteriosclerose e etc. Ou seja, entope do coração. Então o que acontece? O pior deles é o de canola. Tá? Por isso que sempre devemos usar pouquinho também, né? O mínimo possível, né? Eu digo o seguinte, eu sempre digo assim, o veneno está na dose. O certo é não, assim, se puder não usar, melhor, tá? Se puder não usar, melhor. Assim, a melhor alternativa que tem, em todos os sentidos, como óleo de cozinha, é o óleo de coco, tá? Algumas pessoas falam do azeite, mas o azeite, quando submetido em alta temperatura, ele perde as propriedades nutricionais. O azeite é muito bom, muito rico em nutrientes, mas desde que você use ele cru, em cima da salada, por exemplo. Tá? Usar ele como óleo de cozinha não é legal também, porque ele é um óleo vegetal, apesar de não ser hidrogenado, mas ele perde as substâncias nutricionais. Então o óleo de coco ele tem esse problema. Pode ser submetido em alta temperatura, é um óleo de gordura saturada boa, tá? E aí a gente tem uma cascata de pesquisa mostrando que nós precisamos de gordura saturada. E esse óleo de coco ele não altera o sabor dos alimentos? De maneira alguma, pelo contrário, o sabor ainda é melhor. Usamos lá em casa há muitos anos, assim, é uma maravilha. Além do que o óleo de coco, assim, ele é antifúngico, antiviral, antibacteriano. Tá? Você pode reaproveitar, ao contrário do óleo vegetal, você não pode reaproveitar. Então, assim, o óleo de coco não tem esse problema. Tá? E vai te trazer, vai aumentar a imunidade. Então, assim, ele vai trabalhar uma série de coisas sem nos prejudicar. E encontra também em lojas de produtos naturais? Encontra também, inclusive assim, os preços estão até melhores, tá? Você pode, inclusive, tomar o óleo de coco. Se a gente tiver a oportunidade de falar do óleo de coco aqui, a gente tem muita coisa para falar, muito legal sobre o óleo de coco. Numa próxima oportunidade, então, você vai falar para a gente sobre o óleo de coco, tanta coisa que vai ficando, né, Ricardo? Exatamente. Mas o nosso tempo já esgotou aqui. Eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo, falando para a gente sobre esse assunto. Quer deixar um contato pro pessoal falar contigo, bater papo, mandar um e-mail, trocar ideia, informação? Perfeito. Pode mandar e-mails para o tudonaturales, né? .com.br, tá certo? Ou 3763-2830, tá? A gente também atende. Tem o maior prazer de falar aí com a gente. Tá joia. Ricardo Ângelo, pesquisador naturalista, falando com a gente aqui sobre vida saudável aqui na programação da Novo Tempo. E a gente volta no próximo bate-papo aí em breve, trazendo mais informações para você. Obrigada pela participação, Ricardo. Um ótimo final de ano para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo, viu? Para vocês também. Tudo de bom. 4h13 aqui na Novo Tempo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Voz da Profecia com o pastor Ivan Saraiva.